Bom dia, muito obrigado, Valério, obrigado a todos que contribuíram para a organização desse evento, que obviamente pela voz vocês já estão notando que é um evento muito emocionante. Gabi também participou da organização. Muito obrigado a todos da mesa que precederam, né? Leonardo, Ricardo, Caio, esqueci alguém, e Carol. Então, enfim, quando o Valério me instigou a fazer essa conversa com vocês, ele é responsável por esse título um pouco, porque ele disse, olha, bota as tuas ideias aí, né? Tenta colocar as ideias que você desenvolveu ao longo destes 52 anos desta minha casa, a FAO, desde 1972. Né? Então, eu tentei selecionar aquelas que talvez sejam mais originais, mais instigantes, não sei. Vocês é que dirão, não cabe a mim julgar. Então, daí o título, Idiosincrasias. Mas eu queria começar a dizer que esse é, obviamente, um trabalho individual meu também, mas é também um trabalho de equipe, é um trabalho coletivo, e essas ideias não existiriam, ou no mínimo seriam muito diferentes, se não fosse o nosso querido grupo de pesquisa, Maria Elaine está aqui, Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização, fundado em 1986. Lá se vão 38 anos de existência contínua e de produção de todos os parceiros extremamente estimulantes. O grupo foi fundado, como nós dizemos, na Elaine, pelos três porquinhos, Gunther Kohlsdorf, de saudosa memória, Maria Elaine e eu, com a participação inicial de Márcio Vilas Boas, Paulo Marcos, Paiva de Oliveira, Mário Júlio Kruger e Benami Turkienich. E daí os neologismos. Os dimpianos da FAO são aqueles conquistados pela seita, né, como membros da seita, tem vários aqui entre vocês. Dimpar um projeto é esquartejar o projeto a partir dos métodos e procedimentos analíticos que nós desenvolvemos no grupo, e uma abordagem dímpica da arquitetura é um pouco essa abordagem que vocês vão ver como exemplo. Né? Primeiro, no centro das nossas preocupações está o lugar. E não há lugar sem gente. Vocês podem achar estranho, mas uma cova abissal, 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico, tem esses bichos como habitantes, mas não tem gente. Portanto, este lugar não é um lugar arquitetônico. Um lugar arquitetônico ele tem necessariamente gente, como esse aqui, que é qualificado pela presença de quem o registra. Uma imagem maravilhosa da Chapada Diamantina. E Juan José Saer formulou essa ideia brilhantemente, de uma forma poética muito bonita. Ninguém nunca viu um lugar vazio. Quando alguém olha, já não está vazio. O que olha, o olhar e o lugar são o mesmo. Sem alguém, não há olhar, tampouco lugar. Depois não há gente sem lugar. Nossos corpos são realidades concretas, posicionados concretamente no tempo e no espaço. Daí a ideia de arquitetura. E aí eu faço uma pequena translação entre a arquitetura como substantivo concreto, ou seja, não é o prédio, a rua, a praça, a cidade, mas a arquitetura como substantivo abstrato. São propriedades dessas empirias, desses lugares, que afetam a nós e ao meio ambiente. Né? Trata-se do desempenho desses edifícios, praças, ruas, cidades que interessam. Um edifício complexo como o Congresso Nacional, ou um conjunto edificado como esse casario da Praça de Ouro Preto, da Praça da Independência de Ouro Preto, ou uma cidade inteira como Brasília, ou mesmo a paisagem natural. A paisagem natural é configurada de tal forma a nos afetar corpo e mente tanto quanto a paisagem artificialmente construída. E aí, portanto, esta é uma abordagem relacional e dimensional. E eu trago essas ideias do verdadeiro tratado, que já foi referido, que Maria Elaine e Gunther nos presentearam nesse livro, Ensaio sobre o Desempenho Morfológico dos Lugares. Daí uma definição inclusiva que eu trago. Arquitectura est locus cum populus. E por que o latim? Porque eu faço uma homenagem a Vitruvius, que em 27 a.C. publicou o livro
10 livros da arquitetura. E foi o primeiro dimpiano da história. Não eram tantas as dimensões, eram 3 dimensões, mas afinal de contas, firmitas, firmeza, o edifício não pode cair na nossa cabeça. Utilitas, utilidade, comodidade e venustas, beleza, são as 3 dimensões dimpianas de Vitruvius. E aí só passar rapidamente por algumas dessas dimensões, e como a gente sempre gosta de dizer, não sei se são 3, ou se são 6, ou 8, ou 10, mas o que importa é o espírito da coisa, né? Então, eu ofereço a vocês uma taxonomia de 8 dimensões, por exemplo, funcionais, ou seja, a arquitetura precisa responder a necessidades práticas, por exemplo, a dificuldade que este pedestre tem de atravessar esse mar metálico. Bioclimáticos, por exemplo, ela não pode derreter o espelho de um jaguar estacionado do outro lado da rua, como aconteceu, e essa imagem viralizou, como se diz na internet, por conta desse espelho convexo que é a fachada desta edificação em Londres, por um escritório de arquitetura muito badalado, diga-se de passagem. Econômicos, a arquitetura precisa ser econômica, não pode ser cara como a infraestrutura de Brasília, que nesses 2 mapas, Brasília e São Paulo, que estão na mesma escala, Brasília tem 2,8 milhões de habitantes, São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Não é por isso, São Paulo não é um paraíso, mas há que pensar também na economia dessas cidades, na sua manutenção. E já vocês concordariam comigo, creio, que ações têm implicações para o convívio completamente diferentes deste espaço, que é uma fotografia de Águas Claras, aqui no DF. Topoceptivos, e aí eu trago a contribuição da Maria Elaine, especificamente na teoria que ela desenvolve de percepção dos espaços e dos estímulos que sequências visuais nos oferecem a partir do nosso corpo em movimento, e escolhi a sequência inicial da entrada do Palácio do Itamaraty, que é absolutamente fascinante pela mudança de efeitos, de eventos, de volumes, como a escada, como o ponto de encontro, de pés direitos, triplos, duplos, simples, enfim, até o jardim posterior. Afetivos, e talvez vocês concordem comigo que esses dois espaços têm personalidades completamente diferentes, né? O Museu de Libeskind, o Museu Judeu de Berlim, é, no mínimo, sombrio, para não dizer sinistro, comparado com o espaço interno da Catedral de Brasília, do Oscar. Simbólicos, na medida em que certos elementos têm uma força tal de memorabilidade, né, que falam por um todo maior, como, por exemplo, a coluna do Alvorada fala do Palácio, ou mesmo fala de Brasília, ou mesmo fala da arquitetura moderna brasileira, ou mesmo fala da arquitetura moderna, ponto. Né, tal a força icônica que tem esse elemento arquitetônico. E, finalmente, estéticos, enfim, é a oitava das nossas caixinhas, quando, nessas 2 obras, a Ville Savoie de Corbin, à esquerda, e a Casa Milá de Gaudí, à direita, a gente tem 2 filosofias completamente diferentes. Né? Por um lado, a irregularidade, a razão, o cânone, o padrão. Por outro lado, a fantasia, a liberdade, o sentimento na obra de Gaudí. Finalmente, então, temos, portanto, lugar, gente. E isso é feito de 8 maneiras ao longo das 8 caixinhas. Eu vou dar algumas pinceladas em outras caixinhas, mas muito rápido, mas vou me ater a essa aproximação que é o eixo de nossa pesquisa na sintaxe, apoiado na teoria da sintaxe, lido como barreiras e permeabilidades, opacidades e transparências, ou seja, sua sintaxe. Mas para que servem? Ou seja, a sua semântica. Esse é um auditório da Faculdade de Arquitetura, ou uma escola, ou um hospital, ou uma casa. E, do outro lado, gente, mas não de qualquer forma. Gente do ponto de vista dos sistemas de encontros e esquivanças. Nós somos arranjos de corpos no espaço e no tempo, maiores, menores, né? se ajuntando em certos momentos e não em outros, enfim, e assim por diante. E mais a semântica, ou seja, quem somos, classe social, renda, etnia, gênero, enfim.
Então, é disso que a gente se ocupa, né, na linha de investigação pela qual eu me apaixonei, seguindo o querido mestre Bill Hiller, Adrian Lehman, Alan Beatty, Julian Hanson, quando de nossa estada em Londres. E vou me referir agora, enfim, todos nós trabalhamos em cima de ombros de gigantes, na verdade. Vou me referir a alguns deles na linha de Lauro de Oliveira Lima, o grande educador brasileiro, que diz que discuti-los é a melhor forma de homenageá-los, ou mais ainda, perguntar onde é que esse cara errou. Evaldo Coutinho, primeiro grande mestre no curso de graduação, tive a felicidade de ser aluno de Evaldo na disciplina de Estética da Arquitetura e Filosofia da Arte, e autor do grande clássico Espaço da Arquitetura. Para Evaldo, a arquitetura é composta de elementos fim, vazios, ocos, espaços, isso aqui, esse espaço é definido por esses elementos volumétricos, e elementos meio, esses elementos volumétricos que, por necessidade prática, como Evaldo diz, precisam existir para que o espaço exista. Portanto, para Evaldo, a arquitetura é espaço mais forma. Ou, se a gente quiser dizer de outra forma, a empiria do fenômeno, prédios, cidades, paisagens, são arquitetura mais escultura. Porque o espaço é a linguagem por excelência da arquitetura. E só esse gênero artístico lida, explora, configura esse elemento de linguagem. E o resto é escultura. Então, as edificações, elas são simultaneamente fenômenos que são espaciais e que são escultóricos, como no pavilhão de Mies, por exemplo, a forma dessa coluna é um elemento, não é? Um elemento escultural e como tal deve ser analisado. E o espaço com todos os seus N atributos, enfim, que Evaldo vai comentar de forma muito mais ampla do que a gente comenta aqui. Portanto, discutindo Evaldo Coutinho, o que é que a gente faz? Primeiro, para ele, a arquitetura é espaço interno essencialmente. Por quê? Porque por meio da pele das edificações que eu configuro da maneira mais rigorosa possível o que eu quero obter como natureza do espaço. Né? E natureza do espaço em termos de seus atributos, de luz, de sombra, de ruído, de silêncio, de forma, proporções, relações, etc. Todos os atributos que são desse espaço daqui. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pegar do espaço somente aqueles atributos que eu falei para vocês: permeabilidades e barreiras, opacidade, translucidez e transparências relacionados a padrões de copresença e padrões de consciência. Copresença, nós estamos todos presentes, podendo caminharmos em linha reta um em relação ao outro. Consciência, a gente pode não caminhar em linha reta, mas, por exemplo, do mezanino da FAO, eu vejo quem está lá embaixo. Então, o espaço permite, a configuração permite padrões de consciência e copresença. Como eu disse para vocês, Evaldo mexe com o espaço interno, porém a gente amplia isso para o espaço dos conjuntos edificados. Essa ruína deliciosa de Guanajuato, no México, por exemplo, o espaço é definido pelas edificações. Agora, os volumes, os elementos escultóricos, não são mais a coluna, o plano, a parede, mas são os edifícios em si. E na paisagem? Na paisagem natural, ela é configurada mediante acidentes do relevo, que também definem aquis e alis, definem condições de utilização prática ou expressiva, como nessa praia linda do Tanguá, em Angra dos Reis. Nossos queridos mestres, para muitos de nós, Bill Hiller e Julian Hanson, para eles, essencialmente na teoria da sintaxe espacial, a gente tem espaços fechados, espaços abertos, transições entre eles. Dizem que uma teoria científica é tão melhor, tão mais avançada, tão mais perfeita, quanto mais econômica ela seja. É isso. Sintaxe é isso, não é mais do que isso. Não é? E a pergunta que eles fazem, essencialmente, duas imagens, só para ilustrar, é como é que nós passamos na passagem do medievo, ou no caso da arquitetura brasileira do colonial para o moderno, como é que nós passamos disso a isto? O que rolou nessa história? Essa é a pergunta que eles se propõem a resolver. E discutindo Bill e Juliane, o foco deles, como havia a obsessão por entender a fisicalidade dos lugares, o foco deles é a sintaxe, a estrutura de permeabilidades e barreiras, opacidades e transparências. Mas fica de fora um pouco a semântica. Então a gente
adiciona a semântica dos lugares, porque ela também é fortemente responsável pela presença barra ausência nos lugares. E a mesma coisa, os arranjos dos corpos, né? A sintaxe dos corpos, ou seja, quantas pessoas estão ali e por quê, em que medida a configuração de uma cidade faz com que essa rua esteja cheia de gente e aquela não esteja, né? Mas trata-se também de saber quem são essas pessoas que se organizam dessa maneira. Por exemplo, em Brasília a gente tem um centro urbano dicotomizado em dois centros, o que eu chamo de centro da sociedade civil, que é o setor comercial sul e o que mestre Lúcio Costa chama de escala gregária, ou seja, uma área mais densamente ocupada, mais continuamente informada e alimentada por portas ao longo dos percursos que a gente faz nessas áreas centrais, e onde se dá a vida, o desdobramento da vida secular cotidiana, né? É aquela coisa do cotidiano, enfim, os espaços ocupados todos os dias, em grande parte do dia, inclusive, adentrando até um pouco pela noite. E, por outro lado, a gente tem uma coisa completamente diferente, que é o que eu vou chamar de espaços de ocupação excepcional, ou espaços de exceção. A Esplanada dos Ministérios, que, na verdade, eu brinco dizendo, não levem a mal, é um penduricalho na cidade. Ela é pendurada no resto da cidade pela plataforma rodoviária, né? Mas é um espaço cercado do nada, se a gente desprezar aqueles galpões, enfim, uma série de edifícios que não são cidade ao redor da Esplanada, e é rigorosamente categorizada para funções superestruturais da sociedade, política e cerimônia. É isso que rola na Esplanada e os funcionários que estão, de uma forma ou de outra, relacionados com isso. Mais um gigante, Milton Santos, o querido geógrafo. Para ele, a cidade é constituída de fixos e fluxos. Fixos, obviamente, são os locais, os pontos que geram e atraem movimento, viagens dentro da cidade, e fluxos são esses movimentos de pessoas e de cargas entre os fixos. Quando a gente discute Milton, a gente propõe uma ligeira ampliação de fixos abertos e fixos fechados. Sim, porque nós temos a Esplanada, por exemplo, como fixo aberto. É uma área que é um magneto em si, como área, um pedaço da cidade, como é um trecho de uma avenida, como é uma praça, enfim. E fixos fechados, esses sim, são os edifícios definidos por uma barreira que categorizam claramente uma realidade social, como, enfim, né, uma casa, uma escola, um hospital. Então, a gente divide nesses dois. E os fluxos, a gente considera não somente o movimento das pessoas, mas a gente considera a infraespacial, a infraestrutura arquitetônica na qual se desenvolvem esses fluxos. Então, exemplo do fixo aberto, como a Esplanada, do fixo fechado, como o edifício do Itamaraty. Vocês sabem que esse, para mim, é a maior obra mais importante obra de arquitetura de todos os tempos e espaços, simples assim. E os fluxos é a infraviária, eu dou como exemplo a Municipalidade de Brasília, né? Já informada, já iluminada por uma teoria. Esse mapinha tem cores porque o sistema viário todo, a malha viária de Brasília, ela é processada por aplicativos especialistas da sintaxe espacial que revela para nós quais são as vias de mais alta acessibilidade. É mais fácil você chegar a elas, né, pelas cores quentes. Quanto mais quentes as cores, mais fácil é você chegar a ela. E notem como a épia é a via mais intensamente utilizada e, de fato, pesquisas empíricas comprovam isso do DF. E, finalmente, Bourdieu e o seu conceito de capital. Bourdieu foi, nos meus estudos, dessas epifanias que a gente tem não muito comumente na vida, né? E seu conceito de capital. Para Bourdieu, a gente vive a mobilizar, ou materializar, concretizar, objetivar, encenar, é o meu verbinho preferido, capacidades, meios, ativos, recursos, poderes, capitais, de vários tipos e de muitas maneiras, que constituem nosso hábitos. O hábitos é nossa maneira, nossas formas de ter, sentir, pensar e agir. Por exemplo, capital econômico, a gente mobiliza recursos materiais para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o capital biológico, nosso corpo pode ou despode, com a idade, por exemplo, entre a criancinha, neném, nossa neta, Irene,
ou crianças, ou adolescentes, ou adultos, ou idosos. Nós temos capacidades distintas em função de características naturais também. Por exemplo, Mariana, nossa nora, pôde parir, né? O Pedro é o pai, mas não pare, eu não posso parir. Então, são características naturais e características cultivadas ou acidentais. Capital político é a capacidade nossa de fazer valer nossa vontade, né? De ter poder de tomar e implementar decisões. Capital ideológico, e aqui eu cometo uma pequena ousadia em relação a Bourdieu, eu distingo capital ideológico de capital cultural para distinguir aquelas ideias que são de caráter universal, verdades independentes das sociedades que existem e que, enfim, desenvolvem ideias, versus particulares. O capital cultural refere conhecimentos e ideias convencionais, transitórias, circunstanciais, históricas, como, por exemplo, as regras convencionais do jogo de tênis, né? Universais a ponto de permitir campeonatos mundiais, mas mesmo assim transitórias, mutantes no tempo, porque convencionais. E essa imagem eu gosto muito dela, para ilustrar a ideia de que qualquer prática nossa, essa prática que nós estamos exercendo aqui agora, ela é, na verdade, a superposição de todos os capitais. E nessa imagem há uma superposição incrível do capital econômico, político, ideológico e cultural. É evidente, não é? Não vou comentar mais do que isso com ela. Discutindo Bourdieu, sua contribuição é fantástica, é seminal, porque ele alarga o conceito de capital para além do capital puramente econômico. Porém, a gente, como é chato, vai buscar, não é, o buraco que faltou. E tem uma grande lacuna na obra de Bourdieu, que é esse silêncio de sarcófago, para utilizar uma expressão de Nelson Rodrigues, o nosso querido grande dramaturgo brasileiro, né? Onde é que está a arquitetura e a gente? A arquitetura e a gente, para nós, está no capital arquitetônico e mais ainda, de forma mais geral, na estrutura socioespacial. Então, para Bourdieu, há duas macroestruturas que são aquelas da tradição marxista. Infraestrutura econômica, de produção de bens e serviços, e a superestrutura política e ideológica, né? A gente coloca uma terceira e desloca o capital social para essa terceira no sentido de, normalmente, relacionar a gente com a arquitetura. Então, a estrutura socioespacial é a estrutura que vai abrigar 4 tipos de capital. O capital social deslocado e os outros. E foi gozado porque deu uns acrônimos engraçados, né? O capital social é o CASOC, o capital espacial fluxos é o CAFLU, o capital espacial fixos abertos é o CAFIX e o capital espacial fixos fechados, como a gente já viu, o capital edilício é o CAED. CASOC, nós estamos imersos em redes. Então eu vou mostrar para vocês os pontos extremos em que, né, existe o capital social. Por exemplo, neste monge que vive num mosteirozinho flutuante, num lago, isolado entre montanhas, esse monge tem capital social zero. Ele não tem contato com ninguém. Ele vive absolutamente isolado. Isso vem de um filme fascinante que eu recomendo que vocês vão atrás. Primavera, verão, outono e ... primavera. Um filme coreano de 2003 de Kim Ki-duk. Ampliando um pouquinho, agora a gente tem um pequeno arranjo, né, a encenação, vou usar o verbinho sempre, do capital social no microambiente doméstico com familiares e amigos. Aumentando um pouco mais essa imagem que me ficou para sempre na memória, quando nós deparamos com um casal de idosos sentados na rua, já entabulamos uma conversa. Então, é um exemplo de interação entre morador e estranho e passante que a gente vê tipicamente nessas cidades. Portanto, ampliamos o nosso capital social pela inclusão desses dois velhinhos na nossa vida, ampliando mais ainda agora numa situação completamente diferente e muito atual. O capital social é encenado agora também em grande número de pessoas, em espaços fechados, privados e privadamente controlados, como no interior de um shopping. Aqui é diferente, é a encenação do capital cultural, como infraestrutura também do capital social. A gente que já foi muito a jogos de futebol sabe que você senta ao lado de um cara que nunca viu na vida e de repente você já sabe que ele brigou com a mulher no dia anterior, por exemplo, né? E, para culminar,
3,2 milhões de pessoas. Se vocês encontrarem uma imagem na internet com mais gente no espaço público, por favor, mandem para mim. É a ocasião da missa do Papa Francisco em 2013 em Copacabana, encenação do capital cultural, mas novamente o capital social ampliado. O CAFLU, lembra do jogador de futebol, né? Capital espacial fixos. Bom, é a maneira pela qual eu mostrei a infraestrutura viária e já processada de Brasília. É a maneira pela qual cada um de nós se apropria dessa estrutura de uma maneira. Por exemplo, os trabalhadores da Vila Planalto, aqueles que não conhecem, a Vila Planalto é um remanescente de um acampamento de obras pertinho da Praça dos Três Poderes, a 1.500 metros da Praça dos Três Poderes. E como a gente sabe que o Centro Urbano de Brasília concentra 47% dos empregos da municipalidade, então é altamente provável que grande parte dos trabalhadores da Vila Planalto tenham uma excelente capital espacial fluxo. Ou seja, moram perto e em pouco tempo chegam no trabalho. Então, distância e tempo para o trabalho informam o capital espacial fluxos das pessoas. E a gente pode desdobrar, na verdade, isso em outras. Eu fiz apenas uma coisinha muito preliminar para exemplificar, quantificando, não é, tempo e trabalho, por exemplo, e também os números, quanto maiores, mais alto é o capital. Aqui na Vila Planalto, ele inserir várias outras variáveis, né, para qualificar melhor esse capital espacial. Quem mora em Taguatinga, que não mora na vila, tem um capital espacial menor, leva muito mais tempo, são 25 quilômetros, portanto cai para 0,69, por exemplo, nesse exercício muito simples de quantificação. E quem mora em Planaltina piorou, né? Agora são 45 quilômetros, 2 horas e tanto de transportes coletivos e cai para 0,46. E o nosso, que moramos no Grande Colorado, é de 0,81, só para vocês terem uma ideia de como varia essa mensuração. Paradigmas socioespaciais. Quando a gente olhou para a história da arquitetura, a gente verificou que a gente poderia ter e deveria ter dois conceitos polares, né? Ciência tem essa mania, né? Essa obsessão por, de novo, simplificar, classificar, ordenar. Então, para a gente, qualquer lugar, qualquer edifício e qualquer pedaço de cidade, qualquer bairro, pode ser localizado entre dois polos que são conceitos, tipos ideais, né? Weber lançou essa ideia, tipos ideais. São conceitos polares que não existem puros na realidade. E eu vou chamar de urbanidade um extremo e de formalidade o outro extremo. E pelos exemplos, talvez a gente deixe isso claro com vocês. De qualquer forma, aí vocês têm uma série de atributos do que seria a urbanidade, e o interessante é que esses dois conceitos são socioespaciais, dizem respeito a uma estrutura física do lugar, né? Mas dizem respeito também a um modo de convívio. Então, negociação, permeabilidade, diferenciação, diversidade, sincronia, etc., são atributos de urbanidade. Quanto à formalidade, de novo, repressão, impermeabilidade, hierarquia, homogeneidade, eu tentei fazer esse par de conceitos, né, para ilustrar esses polos extremos. Para pegar o capital espacial fixos abertos, o espaço de exceção é o exemplo polar de formalidade. Há pouco tempo eu li esse livro fascinante dos dois Davids, né? David Graeber e David Wengrow, O Despertar de Tuvo, uma nova história da humanidade. Eles fazem uma varredura impressionante, uma releitura da história da humanidade, e para minha felicidade, o espaço de exceção é muito presente nessa varredura. Em outras palavras, eles mostram como desde muito antigamente, por exemplo, 10.000 anos antes de Cristo, muitas culturas já construíram esses lugares, que eu chamo de espaço de exceção. Um pedaço do território fisicamente isolado, onde as pessoas vão exclusivamente para a política e cerimônia e depois abandonam o lugar. Isso já existia 10.000 anos atrás, nesse templo relativamente recentemente descoberto de Göbekli Tepe, na Turquia. Então, foi muito mais do que a gente já tinha conhecimento da produção desses espaços de exceção. Stonehenge é outro, não é? Stonehenge era intensamente, atraía, pasmem, em sociedades que não eram ainda estratificadas, divididas em classes sociais, nada disso, mas milhares de pessoas vinham de enormes distâncias
E vieram não só para construir, porque as pedras não existiam nesse lugar, ninguém sabe como os caras traziam essas pedras para construir esse lugar, como também, ao longo do calendário sagrado do ano, essas milhares de pessoas se reuniam em Stonehenge para os rituais e depois iam embora e o local ficava deserto. E aí, e assim por diante. Não é? A gente foi fazendo uma varredura no tempo para ver como esses espaços eram produzidos e em que circunstâncias. Aqui, por exemplo, é o paroxismo, porque aqui não tem nem gente. Tem, sim, o corpo do faraó inerte, morto, e seus familiares próximos, e mais nada. E para aqueles que dizem que a Esplanada dos Ministérios é monumental demais, aí a gente bota a pirâmide no meio do gramado central, para vocês terem uma ideia de como os edifícios ficam pequenininhos, os blocos ministeriais e a torre do Congresso. E aí eu inventei uma nova medida, que é a medida PQ, a pirâmide de Quéops, que tem 146 metros de altura, e o Congresso tem só 0,67 PQ. Seguindo, a Acrópole de Atenas, os centros cerimoniais maias, pré-colombianos, os castelos feudais, a cidade proibida de Beijing. E notem, os exemplos variam entre mais puros e mais contaminados por uma certa urbanidade, como, por exemplo, a cidade proibida de Beijing. Cercadona, mas a cidade está ali ao redor. Versalhes. E nas culturas pré-coloniais da África, por exemplo, é muito interessante como a gente nota as duas vertentes. Aqui é um acampamento Zulu habitado, utilizado somente por guerreiros em treinamento, ou seja, pura superestrutura, né? Pura superestrutura política. E nos povos originários brasileiros, a Casa do Bicho, ou a Casa de Aruanã. Reparem como, evidentemente, a vila está aqui na beira do rio e tem uma edificação isolada. Sempre que vocês virem uma imagem como essa, pode apostar, tem alguma coisa especial acontecendo naquele lugar, porque diabo ele está isolado, né? E de fato, é o espaço masculino por excelência, é o espaço dos homens, é o espaço das cerimônias que ocorrem fora da vila. É a Casa do Bicho. E, como eu adoro referências transculturais, o Palácio do Alvorada, para mim, é a Casa do Bicho. Evidentemente, na arquitetura moderna, perdida lá na península isolada do resto da cidade. Aqui está, ademais, não satisfeito se está na ponta da península, tem um gramadão de 400 metros de comprimento entre a fachada do palácio e o espaço público. E só para dar muito rapidamente exemplos da contrapartida, nós tivemos essas ocorrências em certas circunstâncias, e é disso que trata o meu livro, Espaço de Exceção, que foi até esse doutorado, ao longo dos milênios. A gente também tem, ao longo dos milênios, o inverso. Né? Quando antes você tinha só o espaço especializado, agora você tem tudo junto e misturado. Urbanidade é isso. Né? Numa definição muito econômica, como desde, de novo, agora 7.000 anos atrás em Ancilar, e lá vai pela agora, não a Acrópole de Atenas, mas a Ágora, com sua mistura de funções e atividades, as ruínas de Pompeia, a cultura Pueblo, que foi uma descoberta absolutamente fascinante nos nossos estudos no sudoeste dos Estados Unidos, portanto, ainda pré-invasão europeia, Perugia, as cidades medievais, novamente Siena, onde está tudo junto e misturado, a City, Londrina, e voltando para a Ásia, agora as culturas urbanas. Se você tinha as culturas formais dos Zulus, você tem as culturas urbanas dos Axantes, com cidades que chegaram a mais de 100.000 habitantes. Ouro Preto, de novo, tudo junto e misturado na Praça da Independência, o Palácio, o Palácio dos Governadores, o Palácio da Independência e assim por diante, Alberto Belo na Itália, Piódon em Portugal. Repare como a gente vai de século em século, com todos esses exemplos. E Copacabana, a partir de 1923. Para mim, o lugar mais fascinante do planeta em termos de urbanidade. 6. Os idos de janeiro. Eu não queria deixar de referir os idos de janeiro de 2023 na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Primeiro, a celebração, encenação do capital político de 200.000 sujeitos sociais, a vitória do Estado democrático de direito.
Encenação ampliada do capital social. São encontros de sujeitos que vieram dos 4 cantos do país para esse momento. Capital político e capital social são beneficiados, e aqui é uma interpretação muito pessoal, pelo capital espacial fixos abertos, leia-se, perdoem o palavrão da expressão, mas a esplanada dos ministérios. É um lugar que só existiu na proposta de Lúcio Costa. Felizmente foi ela a escolhida. Não outra proposta do concurso do Plano Piloto de Brasília. É uma afirmação meio ousada e extremada. Esse lugar fantástico, a esplanada, é adicionado ao capital arquitetônico dos sujeitos que ali estavam. Nós, as pessoas que já conheciam, mas quem não conhecia e que veio dos 4 cantos do país teve o seu capital arquitetônico enriquecido por essa presença. Além do capital social enriquecido, qualificado pela diversidade, pela inclusão, pela alteridade. Copresença e consciência são potencializados pela forma e pelas dimensões do lugar. E, de novo, eu faço uma interpretação meio ousada. Esse retângulo da esplanada, onde se concentraram as 140 mil pessoas, implica uma distância média de todos para todos de 333 metros. Isso é, de novo, um aplicativo especialista da sintaxe, não vamos entrar em detalhes, mas se vocês imaginarem todos, em relação a todos, a distância média entre essas pessoas é de 333 metros, favorecidos por essa convexidade, digamos, pelo retângulo. Se a mesma quantidade de gente, numa mesma área, estiver distribuída na Avenida Paulista, essa distância interpessoal é de 1.286 metros, ou seja, 3 vezes maior. Mais ou menos, 3, 4 vezes maior. Em outras palavras, a esplanada favorece a copresença e a consciência por sua configuração. Aqui uma imagem da Avenida Paulista, independentemente do fato de que 2 milhões de pessoas na Parada Gay, por exemplo, são uma ocasião espetacular. Dia 8, nós tivemos o vandalismo. A extrema-direita encena seu capital político, milhares avançam sobre as sedes dos poderes da República, invadem-nas, depredam um precioso patrimônio material e simbólico do Estado Democrático de Direito, que rejeitam, mas algo sai errado. Não contam com o apoio do alto comando das Forças Armadas. O comando muda de mãos, o governador afastado, intervenção nas forças de segurança do DF, 1.500 presos. Agora, encena-se o capital político dos defensores do Estado Democrático de Direito. Um relativamente pequeno efetivo tange os vândalos de volta à esplanada. Valério adorou o termo tangir, mas é isso mesmo. E, finalmente, para fora dela. A operação é facilitada pela impermeabilidade do lugar. De novo, é típico do espaço de sessão. Não é? Extremamente controlado, de um lugar extremamente controlado. São 2 acessos, nas pontas. O resto é residual, tipo essas escadinhas ridículas que levam às ruas de serviço das laterais da esplanada. Então, reencena-se, como de novo é típico do espaço de sessão, o encontro programado de grandes multidões, típicos desse lugar. O espaço de sessão, desde sempre, ele é isso. Milênios. Poucas rotas de fuga facilitam o controle pelo poder constituído, que se manifesta à direita e à esquerda. Fomos nós os expulsos da esplanada pelo gás lacrimogêneo durante manifestações contra a ditadura militar. Ao contrário de Paris, Brasília não favorece o poder não constituído. E dou exemplos inspirados em Hobsbawm, naquele lindo livro dele, Cidades e Revoluções. As barricadas de maio de 68 em Paris ocorreram nas mesmas ruas daquelas das insurgências de 1944, 1871, 1848 e 1830. Não são todas as cidades que se prestam tão naturalmente a este exercício, ou que, consequentemente, cada geração de rebeldes relembra e redescobre os campos de batalha de seus predecessores. Na prática, como é que essas ideias desembocam nos projetos que, sozinho ou em equipe, a gente realizou? Primeiro, a Superquadra de Brasília. A Superquadra, o conceito do Lúcio Costa, tem poucos princípios muito econômicos, né? 6 pavimentos, sobrepilotis, uma moldura verde, carro no centro, pedestre na periferia, enfim.
E como é que a gente poderia inovar fazendo o projeto, seguindo a estrita normativa, mas ao mesmo tempo inovando? Esse era o desafio que a gente se colocou quando convidados pela universidade para projetar a 109 Norte, que era de propriedade da universidade. E aqui está a localização da 308, eis ela vista de cima. Aqui é o tipo de espaço que vocês têm nessa superquadra. Aqui vocês têm a ilustração da opção do conceito superquadra proposto e realizado por Lúcio Costa, que é muito diferente de outras propostas do concurso. Por exemplo, a proposta de Reino Leve. E, de novo, está a nossa piramidezinha de Kelps ali. Agora, as torres de apartamentos de altura, não 6 pavimentos, né, e medem 2,5 pirâmides de Kelps de altura. E se você botar a pirâmide de Kelps agora ao contrário, no espaço projetado por Lúcio Costa, agora quem fica miudinho são os edifícios de Lúcio Costa. Então vejam bem que diferença de abordagem entre esses dois projetos. Lúcio Costa não faz isso. Isso é um projeto de Le Corbusier para as suas unités d'habitação, é o protótipo, enfim, não é, do edifício residencial proposto por Le Corbusier, mas Lúcio Costa faz isto aqui, que se inspira em Paris, em Copenhague. Notem que todas têm a mesma altura nos centros históricos. Em Barcelona, em Estocolmo, todas têm a mesma altura. 6, 8 pavimentinhos que são as alturas dos edifícios residenciais do mestre Lúcio. O projeto da 109. Aqui está a quadra, faltam 5 edifícios a serem projetados ainda, usos e atividades. Enquanto na 308 Sul, a quadra modelo, onde a gente leva todos os visitantes que vêm a Brasília para conhecer. As atividades estão dispersas, tendo efeitos pontuais e isolados no espaço. Aqui a gente juntou tudo ao longo de um eixo que eu chamo, de novo, eixo de maior urbanidade da quadra, que liga o ponto de ônibus à entrada da quadra. Então, ao longo desse eixo, estão todas as atividades cujos efeitos no espaço público podem ser percebidos sincronicamente, né, do lugar. Macro-unidades morfológicas. Reparem como, na 308, a gente tem grandes unidades morfológicas, grandes espaços, pedaços, né, de espaços livres, mais ou menos do mesmo tamanho e da mesma forma. O que é que a gente tem na 109? A gente tem grandes unidades morfológicas, sim, esses dois grandes espaços axiais que cruzam a quadra, mas a gente tem também espaços médios, a gente tem também espaços menores. Esse é o eixo que eu chamo bucólico, a gente tem o de urbanidade e a gente tem o bucólico, que é o eixo norte e sul. E reparem como a gente também modifica as distâncias entre os prédios no sentido de caracterizar diferentes estímulos visuais numa direção ou noutra. E aqui eu me apoio em Michael Benedict e na querida Marie-Elaine Kohlsdorff. Eu vou mostrar para vocês as isovistas desse lugar e depois no outro lugar. O Benedict diz que eu não vejo tudo de onde estou, né? Aqui, por exemplo, e ele imagina, para desenhar a isovista, um plano na altura dos olhos, e você girando 360 graus, o que é que você vê e o que é que você não vê? O que é que são obstáculos opacos? Por exemplo, eu vejo um pedacinho de nada daquela salinha de entrada ali, né? Porque o resto é tapado pela opacidade daquela parede. Então, importa você caracterizar o tamanho e a forma da isovista, e vocês vão ver a isovista graficada. E para Marie-Elaine, as sequências visuais percebidas em função de nosso corpo em movimento são estimulantes como função dos efeitos distintos dos campos visuais. Isso é uma redação livre, viu, Marie-Elaine? Me perdoe se tem alguma imprecisão aqui. Aqui vocês têm as duas isovistas das duas direções, quando eu vejo o eixo do sul e quando eu vejo o eixo do norte. E elas são diferentes. E por que são diferentes? Para eu saber como é que eu estou indo. Orientabilidade e memorabilidade dos lugares são dois conceitos de toque, duas palavras de toque da teoria da topocepção. Relação com os arredores, isso foi muito interessante e muito gratificante quando eu vi essa distinção, né? Inclusive percebi depois, a posteriori do projeto. Na Superquadra 108 Sul, imagine a Superquadra com toda aquela permeabilidade, né? Toda aquela facilidade de você ver longe.
Acontece que em nenhum ponto da quadra você vê através da quadra nas duas direções. Você vê fora. De nenhum ponto da quadra você vê fora nessa direção e naquela. Você só vê numa direção. Em outras palavras, o esquema, por incrível que pareça, apesar de toda a liberdade de espaço, ele é introvertido. A quadra volta-se para dentro. Ao contrário, na 109 Norte, haja abertura e visibilidade para o exterior, representado por esses feixes de possíveis linhas visuais ou possibilidades de deslocamento do nosso corpo. Né? Sistema viário, bom, a gente tem o tradicional da superquadra, é o sistema viário em árvore, ou seja, é tudo beco sem saída. Você entra, dobra a direita, dobra a esquerda, dobra a direita, dobra a esquerda, enfim. O caminhão do lixo tem que passar necessariamente 2 vezes pelo mesmo lugar, não tem jeito, porque ele vai e volta, depois ele entra e volta, né? O que, do ponto de vista do desempenho econômico da superquadra, é problemático, enquanto na 109 a gente tem um sistema anelar. Foi uma guerra para o GDF aprovar este projeto por conta desse sistema anelar, mas a gente conseguiu. E aqui vocês têm, aqui vocês têm uma vista a voo de pássaro da superquadra. Em termos de capital edilício, como é que da nossa família, capital edilício é constituído? Primeiro, pela Casa da Gangorra, que se inspira, em grande parte, em duas queridíssimas figuras. Armando de Holanda, nós fomos contemporâneos por um ano. O Armando estava no 5º, eu estava no 1º ano da faculdade, que tem esse livrinho precioso, Roteiro para Construir no Nordeste, Arquitetura como Lugar Ameno nos Trópicos Ensolarados. E o querido, saudoso Frank Svensson, na sua pesquisa sobre arquitetura praieira nordestina. E vocês vão ver como. Aqui está a entrada da casa, do sítio, lá está. Armando, grandes beirais, né, muita permeabilidade através de venezianas, de combalgóis, de paredes que não vão até o teto, facilitando a varredura pelo vento de todo o espaço da casa. Do Frank, a estrutura em pinhão, que são essas pirâmides extremamente elegantes e econômicas. É muito engraçado, como não sei quantas vezes as pessoas entram lá em casa, olham para cima e dizem: como é que isso está em pé? Como é que apoia? Né? E eu conheci essa estrutura pelos trabalhos de Frank na Coeb inicialmente. Aí vocês têm novamente a transparência do espaço interno, as paredes que não sobem até o teto, os elementos vazados de Combalgó, que, de sobra, né, dão esses efeitos de luminosidade, de luz e sombra espetaculares ao longo do dia e que vão variando também ao longo do ano. Aqui estão, novamente, os efeitos de luz e sombra. E uma reverência a Andrea Palladio no pórtico proeminente, a partir da massa construída da casa, que é a varanda. E aí está. E a Casa de Sobradinho, que vem diretamente inspirada pelo querido mestre Delfim Fernandes Amorim, que foi responsável por uma verdadeira revolução, não só na arquitetura pernambucana, como também na pedagogia da arquitetura. Evaldo foi professor meu no 2º e 3º ano da escola, e ele desenvolveu o sistema de telecolonial apoiado simplesmente sobre a laje. É o que a gente fez, não é? Com pequeníssimas declividades, a telha não escorrega, ela é simplesmente apoiada na laje de concreto, que ademais você vê de dentro. Ou seja, pelos planos inclinados do telhado, você tem uma riqueza espacial maior do que se fosse simplesmente tudo telhado plano. Em segundo lugar, a casa é inspirada também pela arquitetura moderna brasileira, que explora muito os volumes trapezoidais. Em terceiro lugar, pela arquitetura pré-colombiana. Eu projetei a casa imediatamente depois de uma visita que a gente fez em Teotihuacan e conhecemos naquela imagem, ali está as casas átrio absolutamente fascinantes de Teotihuacan. E finalmente a arquitetura romana de Pompeia, e eu me diverti fazendo com que a sequência de espaços, a sequência espacial da entrada da casa mimetizasse exatamente a sequência espacial da entrada de uma casa romana clássica. Aqui vocês têm a vista nordeste da casa, a leste, a sudeste. E aqui um exemplo, uma imagem que exemplifica o contraste entre opacidade, transparência, alvenaria metálica, alvenaria de tijolos, estrutura metálica, cores primárias, a cor branca e assim por diante. E vamos ver esta sequência aqui. Olha a isovista que eu tenho da calçada.
é a maior de todas, né? Eu vejo toda a rua e vejo grande parte, inclusive até do muro lateral no fundo da casa. Aqui estão as pessoas, nesse ponto só foi uma simulação que eu pedi a eles para ficarem, para ilustrar onde é que eles estão. E na casa romana, na casa clássica de Pompeia, é esse ponto na rua. 2, subindo a rampa. Estou no meio da rampa, reparem como a isovista encolheu. Não é? Agora as paredes laterais já bloqueiam em grande parte minha visibilidade e essa área em vermelho é muito menor e tem outra forma. Isovista 3, do pórtico, que é onde eles estão nesse momento, que ainda é o espaço público e aberto, porém é coberto. Então eu já tenho limitações em vários planos, de várias naturezas, nesse ponto que na casa romana é o pórtico de entrada. Entrei, estou no vestíbulo. Agora reparem como eu já vejo grande parte do átrio, mas não todo, né? Que corresponde exatamente ao vestíbulo da casa romana. E finalmente essa que eu chamo explosão espacial, quando eu adentro o átrio, então eu vejo não só a transparência norte e sul da casa, mas o átrio inteiro e mais o que vaza pelas transparências para o resto do terreno. E esses amigos estão nesse ponto, para vocês ilustrarem, que é esse ponto da casa romana. Elementos globalizadores são importantes, mesmo num edifício pequeno, porque eles facilitam a leitura e a compreensão da configuração. Então a gente tem 2 elementos macro que organizam, de certa forma, o resto dos lugares, o resto dos espaços. O átrio e o grande eixo norte e sul. E que remetem, né, a fonte de inspiração é, obviamente, mais uma vez, o plano piloto do Lúcio Costa. Né? Reparem como a gente explora essa ideia desses macro-elementos que sincronizam o lugar, né, tanto na Superquadra 109 como na casa a partir, por exemplo, dos eixos estruturadores do plano piloto. Aqui vocês têm o átrio e aqui vocês têm o grande eixo norte e sul. Finalmente, terminar com uma contradição. A esplanada dos ministérios em Brasília, mais uma vez. Não importa quão fanaticamente urbanita você seja, eu sou. E condene a formalidade do lugar, eu condeno. Entretanto, a esplanada dos ministérios o emocionará, porque, seguindo, lendo e referindo a Alain de Botton, nesse livrinho fascinante, A Arte de Viajar, essa lição está escrita nas pedras do deserto e nos campos de gelo dos polos. E está escrita em termos tão grandiosos que podemos nos afastar destes lugares, não arrasados, mas inspirados pelo que está além de nós, privilegiados por submetermos-nos a exigências tão majestosas. E por quê? Agora vem do poeta romântico inglês John Keats. A thing of beauty is a joy forever. O que é belo é deleite eterno. Obrigadíssimo, gente.